Olá pessoal, tudo bem? Temos aqui uma pergunta muito interessante e é uma pergunta que eu acho que vem realmente da necessidade que nós investidores temos, né? De, de ter alternativas, de pensar, prever, antecipar um problema, certo? Antecipamos um problema e já começamos a pensar numa solução para ele. Gostei muito da pergunta do Rafael. Natan tem uma grande dúvida. Estou realizando aportes fracionados no IPCA 26 de forma metódica. Parabéns, excelente. Lá no vencimento, quando vencer e todo o valor cair na conta, o que fazer? Excelente pergunta. Pegar o montante acumulado e fracionar em outro título, porque não seria legal pegar todo o montante e aplicar de uma vez só em outro título, pois iria contra a estratégia do fracionado. Se conseguir comentar em vídeo, agradeço. Bom, então, pessoal, tem várias considerações aqui também dos outros inscritos. Nós vamos abordar tudo. Mas a primeira questão que eu vejo é o seguinte: tem várias possibilidades para fazer. Assim, se fosse com o IPCA 26 que existe hoje, tá? Qual era a taxa que ele tinha lá no lançamento? Alguma coisa em torno de 2,60. Vamos mostrar. Bom, aqui está, Tesouro IPCA 26, desde o começo, ele saiu com 2,63 no dia 10 de fevereiro. Pô, Natan, mas essa taxa é ridícula, assim, é que aqui em seguida começaram os problemas mundiais de saúde, né? E o preço? Vamos ver o preço. 2.789. Reparem que mesmo o papel hoje estando com uma taxa aí muito melhor, de 3,7, tá andando nessa casa já há algumas semanas, ó, ele sai por mais de R$ 2.950, certo? Então isso aqui ele rendeu pelo tempo, tá, gente? 2.789. Então, quer dizer, não se consegue mais esse título abaixo de 2.800 com essa oscilação de taxa, ó. Ele não cai mais de 2.800, ó. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui, ó, nos picos de taxa, ó. 3.9, 3.8, o preço não volta para os patamares do lançamento, certo? Então isso aí seria uma tranquilidade, assim, que poderia, certo, fazer isso. Resgatou, venceu o título, pega e compra o outro que tiver disponível. A questão é a seguinte: eu acredito que o Tesouro agora vai sempre deixar um título que vai fazer o papel, a função de IPCA curto. Por muitos anos o IPCA curto foi o Tesouro IPCA 2019, depois foi o 24, hoje em dia é o 26, certo? Então, assim, naquelas edições que o Tesouro faz dos leilões, gente, quando eles lançam o edital para o leilão, o que eles colocam ali? Eles colocam ali o prazo, certo? E quando era feito anualmente o plano para os leilões do ano seguinte, agora é trimestral, eles colocam ali a função, né? IPCA de curto prazo, de prazo mais médio, prazo mais longo, sendo que o prazo curto é em média 6 anos. Então, se eles mantiverem isso, certo? Nós presumimos que ano que vem saia o 26 do rol e entre um 28, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu pensei. A escadinha. Quem fizer a escadinha, claro, você pode dizer aí do outro lado, mas tem que combinar com os russos. Quem é mais das antigas sabe que história é essa. Quem não sabe é o seguinte: o Brasil ia jogar numa Copa do Mundo contra a Rússia ou a União Soviética de então, e alguém tava falando, não, você vai fazer assim, 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 não sei o que, não sei o que, e aí o jogo vai ser assim, 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 não sei o que. E um dos jogadores, que agora eu não me lembro quem foi, mas é um desses lendários aí, tá? Quem lembrar direitinho, coloca o nome aí nos comentários, por favor. Disse assim, tá tudo bonito, tudo maravilhoso, mas vocês já combinaram isso com os russos? Quer dizer,
Então, assim, ó, os russos aqui que eu me refiro seria o Tesouro, tá? Então tem que combinar com os russos. Por quê? Porque nós temos aqui, ó, dois degraus que não existem, né? Que é o 2028 e o 2032. Mas na lógica da escadinha, até não teria tanto problema fazer um aporte único no título seguinte com o vencimento. Então vamos supor aí, ó, o Tesouro IPCA 24 vence, para quem ainda tem o papel em carteira, quando ele vencer, aplica no IPCA que está no fim da fila, mas que está fazendo, claro, não vai colocar no fim da fila o 2045, certo? Aqui é uma fila de tesouros IPCAs que vão fazer o papel de IPCA curto, certo? Então o 2024, por um IPCA que vence em 6 anos, até seria o 2030, não seria ainda o 2032, certo? E o 26 para o 32, o 28 para o 2034, mas é aquilo, tem que combinar com os russos, certo? Então isso aqui pode não dar certo se o Tesouro não lançar os respectivos papéis, tá? Outra possibilidade é o seguinte, venceu o 26, deveríamos, se possível, comprar o 32. Pode ser que não exista, pode ser que exista um com juros no lugar, como hoje existe o 2030 com juros, né? E aí, no patamar seguinte, por exemplo, depois que venceu o 24, como é que a escadinha poderia ficar? Poderia ficar assim, ó. Que seria o ideal, certo? Por exemplo, no prefixado com juros semestrais, isso foi possível de ser feito e eu acredito que continuará possível de ser feito. Vamos dar aqui uma conferida nisso, que é aqui. A gente vê no resgate. Resgatar. Aqui, ó, pessoal, nós temos, mas não é essa tabela que eu queria mostrar. Aqui, pessoal, na rentabilidade acumulada, ó. Vejam que nos prefixados com juros, ó, foi possível até agora fazer a escadinha. E tinha o pré-21 antes. Tinha, estava aqui, certo? Venceu. Venceu e foi pago. Foi pago mesmo com todo mundo dizendo que o Tesouro não ia conseguir honrar os compromissos, etc, etc. Mesmo com todo aquele pavor instalado no mercado. Os prefixados comuns, ó, tem intervalo de 1 ano. Quem tem em carteira o 22, o 23, é possível. O 25 pode ter a escadinha completa, né? Porque o 24 e o 26 estão no hall para compra. Né? Quem ainda mantém o 22, 23 e o 25 pode fazer essa escadinha. Aí, a ideia é o seguinte, quando vence um título, você compra do final, o mais longo. Então, assim, a ideia seria, gente, então, comprar o mais longo do final dessa função aqui. Não o IPCA mais longo, certo? O IPCA que vai dentro da sua categoria. Qual é a categoria aqui? IPCA curto, certo? Que, claro, o 2030 hoje em dia não é. E ele tem o inconveniente de ser com juros. Ele não estaria bem colocado aqui. Ele não está muito adequado aqui nesse degrau, tá, gente? Mas eu coloquei para ficar didático e para a gente poder entender como é que funcionaria essa lógica. Com essa lógica aqui, não teria problema de fazer um aporte único, certo? Outra questão que eu também acho que não daria problema, se a pessoa já está seguindo essa lógica, é o seguinte: lá em 2026, qual é a ideia? É continuar aportando? É continuar no jogo? Ou a ideia é sair e se aposentar? Por exemplo, se a ideia for sair e se aposentar, aí pega o dinheiro do 26 e compra um tesouro IPCA com juros mais longo possível, certo? Para se aposentar. Seria uma ideia, tá? Eu não estou recomendando, só estou dando a ideia. Mas se a ideia for continuar investindo aqui, né, então a gente vai pensar o seguinte: você vai fazer o aporte único, né, mas você vai continuar aportando. Então, se aqui, em 2026, quando houver esse vencimento, existir um IPCA 32 principal, que é bem lógico, porque são 6 anos, não teria problema, porque você já teria feito aportes no 28, no 30, no 32. Claro, tem que estar tudo combinadinho com os russos, tá? E aí você continuará fazendo aportes aqui. Então não tem problema, porque vai ser um aporte maior, mas você vai continuar tendo aportes. Então você vai continuar no jogo, certo? Então não tem tanto problema assim. A outra possibilidade é o seguinte: ainda assim será possível fazer aporte fracionado. Claro, você
não vai também ficar esperando anos a fio. Você pode, ao longo daquele primeiro mês, vamos dizer assim, de entre agosto e setembro de 2026, ao longo daquele mês ali você vai de semana em semana aportando 20 a 25%, de maneira que em um mês ou 5 semanas no máximo você aporte tudo, certo? E aí você vai ter ali uma média das taxas. E aí, por exemplo, se acontecer o que Deus o livre, né? Mas se acontecer o que aconteceu em 2020, você vai ter recursos até para investir numa virada do mercado, como a gente viu no gráfico do IPCA 26. Bom, então vamos voltar aqui para os comentários. Bom, só mais uma ideia. A Secretaria, né, do Tesouro fala que quer ampliar o programa do Tesouro Direto, quer ampliar, que vai ampliar. Né? Um tempo atrás falaram em prefixados de 20 anos, talvez essa ideia volte no futuro, não sabemos, mas uma ideia assim, já que eles têm tanta ideia assim de transparência, de ampliação, etc, etc, eu acho que deixar claro um plano desses, claro que isso aí envolve o interesse estratégico da administração da dívida pública federal. Mas a parcela de tesouro direto dentro do montante que existe de dívida pública federal é ínfima. São 60 bilhões de reais perto de 5 trilhões. Então, eles poderiam fazer um rol bem mais sortido em títulos do que o que existe hoje, certo? Com 20, 30 títulos, com vários prazos. Poderiam fazer, mas não fazem. Então, pessoal, talvez isso aconteça no futuro, certo? Mas eu vejo assim, se a pessoa continua investindo, continua fazendo ali ou a sua escadinha, ou sei lá, ou fazendo a sua pizza, mantendo ali uma certa fatia em tesouro IPCA curto, né? E aí, claro que com o passar dos anos o papel vai mudando, né? Os papéis que vão exercer essa tarefa de IPCA curto vão mudando. Não tem problema nenhum, certo? Passar para o outro até de uma vez só, se a pessoa continuar aportando, porque aí ela vai aos poucos rebalanceando, certo? Olha só, daí o Rodolfo fala aqui da Mega Sena. Bom, olha, o Tesouro Direto é melhor que a Mega Sena, gente. Você jogaria seco num jogo só ou dividiria em várias apostas? Com o evento da pandemia até as eleições de 22, o mercado ficará nervoso. Não só por causa da pandemia, né? Por causa de tudo. Por causa da política brasileira também. As taxas dos títulos irão oscilar muito. Poderá ganhar muito ou perder. Perder não, viu? Se ficar no papel, não perde. Mesmo quem comprou na pior taxa, o IPCA 26, que foi 2%, mesmo esse ainda tem ganho, né? Muito dependendo da taxa contratada. Eu prefiro aportes fracionados para diluir o risco das taxas. Aí poderia fazer isso, poderia pegar esse montante maior e dividir em 4, 5 semanas. E também mais de um título. Ter mais do que um degrau para subir uma escada é melhor do que ter um só. Perfeito, é isso aí. É isso aí, ó, certo? Olha só como tem, né? Se isso aqui, claro, de novo a comparação lá do nosso querido jogador de futebol. Tem que combinar com os russos porque tem títulos aqui que não existem. Mas acho que deu para entender essa comparação. Vamos ver aqui o que. Opa! Ver aqui o que mais. Nata, como a pergunta é boa e sei que vai responder, legal, vou pegar caminho aqui. E visto no IPCA, eu sou assíduo. Me tira uma dúvida, como é calculado na hora que meu IPCA rende? É pelo acumulado anualizado? É pelo IPCA do ano? Na verdade, assim, ó, eu acho que o jeito mais rápido de eu explicar isso é com o desconto, certo? Com desconto. Então vamos ver aqui o desconto desses IPCAs. Vamos voltar aqui. Eu quero ver. Bom, aqui o fechamento do dia 8. Bom, se a gente observar os prefixados, já dá para entender. O desconto, tá? Isso aqui é um desconto com relação. Até vamos ver no resgate aqui que tem a escadinha completa. Olha só.
o desconto com relação a R$ 1.000, porque é R$ 1.000 no vencimento que tanto o pré-22 quanto o pré-26 valerão no respectivo dia do vencimento. Para o IPCA é a mesma coisa, só que não é 1.000, é um VNA. Então olha aqui, ó, o desconto tá aqui, ó. Vocês estão vendo que conforme a taxa aumenta e o prazo aumenta, o título vai ficando mais barato. Por quê? Porque ele tem mais desconto e mais tempo. No IPCA isso é verdadeiro. Então como é que contabiliza a rentabilidade do IPCA? Na verdade ela é diária, tá? É todos os dias o VNA é recalculado pela Ambima, tá? E no dia 15 de cada mês é o IPCA cheio. Então, dia 15 de julho, fiz um vídeo já mostrando isso, até com uma estimativa para o IPCA do dia, pro VNA, perdão, do dia 15 de agosto, agora desse ano, para ter uma ideia de quanto será o cupom desses caras aqui, ó, Tesouro IPCA 2030 e 2040, certo? Que é 3%, arredondando, do VNA desses títulos aqui. Então, pessoal, é o desconto menor e prazo mais curto, preço mais caro, desconto um pouquinho maior, preço menor e assim por diante. Só que esse desconto muda toda hora, quer dizer, 3 vezes por dia, todo dia útil, 3 vezes por dia no mínimo. Tem dias que essa troca é mais seguida, se o mercado está mais tenso e o tesouro fecha, etc. Então, assim, ó, é pelo desconto que a gente capitaliza isso, certo? Que a gente tem essa inflação reposta. Só que ela é todo dia, só que a taxa oscila, o desconto oscila. Se o desconto oscila, o preço oscila junto. Então a gente não percebe isso, certo? Mas se a taxa ficasse flat, plana, reta, até o vencimento, isso seria muito fácil de ver, certo? Porque basta pegar a tabela do histórico de cotações de qualquer tesouro IPCA, pegar ali 2 momentos em que a taxa fica absolutamente igual, você vai perceber que o preço sempre está diferente. Porque aí o prazo mudou, aí ele rendeu pelo tempo quando a taxa fica igual. Aí você tem uma noção clara do que é isso. Vamos ver aqui. Antes de chegar ao vencimento, faça resgates parciais e migre aos poucos para outro título e aloque em Tesouro Selic. Provavelmente a taxa estará boa, certo? E continue com os aportes fracionados. É uma sugestão também, certo? Mas por que não, ao invés do Tesouro Selic, no IPCA mais curto diantão? Né? Se lá no ano, em 2026, por exemplo, fevereiro de 26, se o Tesouro lançar um IPCA 32 principal, por que não fazer isso com o futuro IPCA 32? Claro, tem que combinar com os russos, mas eu não trocaria o tipo de título, certo? Porque a partir do momento que nós estabelecemos uma estratégia, a não ser que você mude a estratégia. Ah, não, lá em 26, sei lá, de repente acontece outra coisa e você pode ir trocando esse IPCA 26 por Selic para fazer reserva de oportunidade, para fazer caixa para comprar outro ativo quando aparecer um momento. Bom, aí é outra estratégia, certo? Que é válido também. Só que aí a gente também não tem como adivinhar, certo? Tem que esperar as coisas acontecerem para ver se vai ser interessante executar essa estratégia ou não. Mas poderia fazer isso, mas eu acho mais interessante então, se pensar em ir resgatando antecipadamente ali há alguns meses do vencimento, colocar já no IPCA novo, que com certeza o Tesouro vai lançar em 2026. O Gabriel gostou da resposta, é importante ter uma visão do que fazer com o dinheiro, perto do vencimento ele rende mais linear, perfeito. Temos como ter uma previsão mais certa, sim. E com isso podemos fazer aportes fracionados mais tranquilo, com certeza. E isso, claro, pode ficar esperando, pode trocar e fazer caixa, pode também. Aí fica a dúvida, em relação ao tempo de retirada e reinvestir, vale mais a pena deixar em um momento baixo e deixar no Selic até a taxa subir e comprar o novo título, ou apenas retirar e comprar o título novo no Tesouro sem aguardar? Olha, eu acho assim, ó, se venceu o título, tá? Eu acho que acho que esperar mais do que um mês não seria muito interessante, certo? Claro, em condições previsíveis de pressão e temperatura. A gente viu que em 2020 isso não foi possível, porque em fevereiro nós já tínhamos conhecimento
da pandemia, porque já estava acontecendo lá na China, e em março ela veio com toda a força para o Brasil. Então, quer dizer, algumas pessoas já tinham ali, já, por exemplo, no carnaval já aconteceu de fechar a bolsa, então algumas pessoas já estavam com a ideia de fazer caixa e aproveitar oportunidades. Mas assim, num contexto mais normal, eu acho que um mês ou 5 semanas é um período tranquilo para. Acho que mais do que isso não tem porquê, certo? Agora, aqui ó, deixar no Selic até a taxa subir e comprar o novo título. Deixar no Selic. Se a Selic lá no futuro tiver pagando a inflação em uma reservinha, certo? Uma margenzinha acima da inflação, eu acho que daria para fazer isso também, tá? De novo, se realmente os russos fizerem a escadinha, né, e a gente puder ter um desenho desse tipo aqui no futuro, aí tá perfeito, né? Porque aí a gente nem precisa pensar em Tesouro Selic, a gente segue a escada, segue montando a escada. E quando um título vence, compra o mais longinho na escada. Vamos ver aqui que mais. Aqui não era bem isso. Bom, pessoal, eu acredito que a maior parte do que eu queria comentar era isso. Temos aqui. Ah, tá. Eu queria ver esse comentário aqui para não deixar de fora. Então, pessoal, é isso, certo? Acho que muita coisa a gente vai ter que ver na hora, certo? Mas. Então, assim, em grande resumo, assim, ó. Manter a escadinha se ela existir, se ela se for possível, eu acredito que tem uma boa chance de que sim, isso poderá acontecer. A outra possibilidade é também fazer um aporte fracionado ali num período de um mês após o vencimento, e aí você realoca aquele capital em um mês. Eu vi, pessoal, sobre, de novo, trazendo paralelo da renda variável para o investimento no Tesouro Direto, é o seguinte: uma coisa que algumas pessoas avaliam em fundos imobiliários, é bem interessante isso. É assim, ó, o fundo imobiliário faz uma captação, né? Ou seja, pega dinheiro do mercado, né? Emite novas cotas, aquela coisa toda, e aí vai ficar com esse dinheiro em caixa. Muitos analistas não gostam quando o fundo demora a realocar, certo? E esse demora, às vezes, é um ano inteiro. E aí, realmente, né? Eles deixam o dinheiro em caixa rendendo Selic ou rendendo ou em algum fundo imobiliário análogo, certo? Então, realmente é estranho, né? O fundo imobiliário faz uma chamada de capital, né? Emite novas cotas e aí fica vários meses com o dinheiro parado. Então, assim, trazendo essa. Então, o ideal seria que em até 2, 3 meses aí esse fundo fizesse essa realocação e comprasse os ativos, né? Claro que comprar um imóvel não é uma coisa tão simples assim, mas enfim, que já tivesse um cronograma, um plano, né? E aí só demora pelo lado burocrático. Aí seria o perfeito. Então, assim, fazendo analogia para o Tesouro Direto. Então, a gente venceu o IPCA 26. A gente está lá em 15 de agosto de 26, certo? Faz um cronograma e tal, e aí ó, vai reinvestindo. Um mês é uma sugestão, pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos, certo? Não teria problema em realocar tudo no mesmo dia se a pessoa continuar fazendo aportes, tá? Aí não teria problema, ela só teria um aporte grandão, um aporte mais parrudo naquele dia, mas isso não seria problema. E a outra questão, outra possibilidade é o seguinte: venceu, coloca em Tesouro Selic, fica no caixa esperando oportunidades. A gente não sabe como vão estar as taxas lá, mas também é outra possibilidade. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.